Queridos, o título dessa mensagem é O Pródigo que Fica. Eu quero te convidar a ler comigo essa parábola que se encontra em Lucas 15, versículos 11 a 32. Vamos ler comigo? Acompanhe aí na sua versão ou na projeção. Diz assim o texto bíblico. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Bom, queridos, se você perdeu o primeiro episódio, nós estamos numa minissérie com o título de Pródigo. Se você perdeu o primeiro episódio, você encontra no Spotify da PIB Central ou até mesmo lá no YouTube. E na semana passada nós vimos esse texto enxergando aqui apenas na perspectiva do filho mais novo, aquele que vai e que é conhecido como o filho pródigo. E hoje nós vamos enxergar esse filho que fica, o filho mais velho. E fato é que quando se vai pesquisar, estudar e até mesmo assistir mensagens sobre, é muito difícil você encontrar 3 mensagens sobre essa parábola. O mais comum é contar essa história de uma vez única. E nós estamos vivenciando cada um desses personagens, cada um desses papéis, e hoje nós vamos nos deter aqui na pessoa do filho que fica, o filho mais velho. Mas vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, essa parábola, ela ilustra a natureza do amor de Deus. Segundo, o texto que nós lemos, logo no início dele, vai dizer: Jesus continuou. Então, se tem esse Jesus continuou, é uma sentença de transição.
Isso quer dizer, Jesus continuou o quê? É porque essa parábola, o filho pródigo, que nós conhecemos como filho pródigo, ela está dentro de uma série de 3 parábolas onde Jesus está tratando acerca do perdido. Então nós temos primeiro a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida e por último essa que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Ou seja, é um único assunto em 3 exemplos diferentes. E terceiro e último, no início do capítulo, lá no capítulo 15 mesmo, o versículo 1 e 2, vai mostrar quem que era o público presente ouvindo essas palavras de Jesus. Então vamos ler Lucas 15, versículo 1 e 2, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então esses são o público que está ali ouvindo essas palavras de Jesus. Então o primeiro grupo, ele é dos publicanos e dos pecadores, assim chamados, né? Quem que são esses grupos? Quem que é esse grupo, né? Então são os cobradores de impostos e são aqueles que não refletiam no seu cotidiano as disciplinas de um legítimo judeu. Eles não buscavam a Deus, eles não obedeciam à lei, eles não tinham essa prática. E esse grupo está prefigurando o filho mais novo, aquele que parte, aquele que vai viver de maneira desenfreada. Só que fala de um segundo grupo, e esse é composto pelos fariseus e pelos escribas. Então esse está prefigurando o filho mais velho. Então esse grupo é aquele que se prendia na moralidade tradicional da sua criação, que estudava, que obedecia à lei, que obedecia às escrituras, que adorava e tinha essa disciplina com grande frequência. Então a partir desses grupos, Jesus conta essas parábolas. E eu li todo o texto hoje para a gente se situar na cena, para a gente poder entender e enxergar essa parábola como um todo. Mas se tratando hoje do filho que fica, conhecido como filho mais velho, hoje a gente vai se concentrar do versículo 25 em diante, e nós faremos isso a partir de 3 pontos. E o primeiro ponto eu chamo de a distância na proximidade. A distância na proximidade. Bom, queridos, como eu mencionei na mensagem passada, e hoje também a gente vai ver, a pintura de Rembrandt, que ele é um pintor do século XVII, e bem no final da sua vida, ele fez essa tela conhecida como A Volta do Filho Pródigo. E é muito interessante a gente enxergar e vivenciar essa cena, essa tela, essa pintura que é muito rica, que tem todos os detalhes ali presente. Porém, a imagem que a gente fez também, que fica de fundo de tela, ela também foi inspirada nessa. Só que tem algo nessa imagem que não está totalmente fiel ao texto bíblico. Sim, tem algo ali que não está totalmente fiel ao texto bíblico. E o que é? Na pintura aí está constando o abraço do pai para o filho mais novo que acaba de chegar, que estava vivendo numa vida totalmente dissoluta. Então ele estava lá desejando comer a comida dos porcos, não tinha trabalho, gastou tudo. E aí, se você observar ao fundo, você vai ver ali o irmão mais velho, não gostando nada de ver essa cena desse abraço. Mas acontece que ele não presenciou esse momento, o momento que o filho chega. Quando o filho chega, já está acontecendo a festa. Então já passou desse momento. Então muito provavelmente ele já estava com roupinha limpa, já estava de banhinho tomado, já estava de anel do dedo, já estava de sandália. Então o Rembrandt, ele foi muito cirúrgico nessa tela, porque ele conseguiu extrair o momento ali, todo o contexto, o sentimento ali presente e colocou numa tela. Mas não está fiel ao exato momento do texto que acontece. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha reparado nesse detalhe, conhecendo essa tela há tanto tempo, eu nunca tinha reparado nesse detalhe. Bom,
Uma comédia literária, ela é uma história que começa com pesar e ela termina com alegria. Então nós podemos dizer que nós estamos diante de uma comédia literária aqui para todos, exceto para o filho mais velho. Porque se começa com pesar e termina com alegria, alguém ali nessa história não estava alegre no final, não. O texto vai dizer no versículo 25 que ele estava fora, no campo. E queridos, esse detalhe menor, e que muitas vezes passa despercebido, ele é de fato uma metáfora da separação do filho mais velho com o pai. Ele, assim como o filho mais novo, ele também estava separado, mas de forma velada. Jesus, ele é muito cirúrgico contando essa parábola e colocando alguns detalhes que quando a gente vai esmiuçar, a gente enxerga aqui uma riqueza profunda, muito profunda mesmo. Só que a separação do irmão mais velho aqui, ela é diferente da separação do irmão mais novo. A separação do irmão mais novo, obviamente, não era segura. Lógico que não. Mas a do irmão mais velho, ela aparentemente é segura. Talvez alguns nem conseguem olhar para essa cena e enxergar aqui talvez uma separação. E queridos, as aparências enganam. Porque entre os dois irmãos, o mais velho, ele está separado aqui de maneira mais perigosa. De maneira mais perigosa do que o mais novo. O mais novo, ele vai viver essa separação, ele está sim correndo um grande perigo, ele está vivendo numa terra distante, que subentende que não preservava e guardava a mesma cultura, que não tinha ali os mesmos costumes, ele está numa terra gentia. Só que esse, aparentemente, ele está ali numa segurança, na casa do pai, vivendo a vida do pai, a vida da família, só que ele está aqui vivendo um perigo muito maior, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E assim, há quem considera que o filho que sai, que ele é o filho pródigo, mas há também quem considere que o filho pródigo não é aquele que sai, é aquele que fica. Ele é o filho pródigo. E como eu já disse, o que fica claro no texto é que tanto aquele que sai como aquele que fica, eles precisam se arrepender. Porque para mim e para muitos comentaristas, ambos são pródigos. Tanto o que sai quanto o que fica. Porém, eles são pródigos de formas diferentes. Eles vivem essa palavra pródigo de formas totalmente diferentes. Tanto que o Gerson Borges, ele canta que todo mundo é pródigo. Sim, e todo mundo de fato é pródigo. Porque nós precisamos nos arrepender para ter vida. E nós devemos vivenciar arrependimento todas as vezes que nós entristecemos o coração de nosso Pai, vivendo conforme a nossa própria natureza pecaminosa, inclinados para os nossos próprios desejos carnais. Então, todas as vezes que nós vivemos assim, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos reconhecer que somos pródigos, sim. E, graças ao amor do Pai, nós temos braços abertos para nos acolher e nos receber. Bom, pode parecer que diante dos primeiros versos, quando a gente vai se deparar com essa história, que o filho mais velho aqui, ele se torna uma vítima. Sim? Uma vítima junto do seu pai, vivendo a vergonha. Porque o que o filho proporcionou ali, como nós vimos na mensagem passada, ele trouxe uma grande vergonha familiar. Porque quando que você tinha a parte dos bens? Quando a pessoa morria. É nesse momento que acontece a partilha. É nesse momento que a gente vai ver muitas vezes que as famílias se desgraçam por aí, porque cada um está interessado no seu, um acha que está recebendo pouco, e é nesse momento que as coisas acontecem. Só que ele vai lá e fala assim: pai, me dá a parte dos meus bens aí, eu não quero mais viver com vocês.
Eu não quero mais saber da família, você está demorando muito para morrer, me dá o que é meu, que eu estou indo embora. Então aquilo que ele trouxe, se tratando de um senhor que tinha os seus servos, da cultura da época, isso foi um escândalo muito grandioso, trouxe uma grande vergonha. Então quando a gente lê os primeiros versículos, pode parecer que o filho mais velho está aqui simplesmente sofrendo, junto com o pai, a vergonha que o irmão mais novo proporcionou. Mas, no desfecho desse texto, ele traz verdades a respeito desse irmão mais velho que merecem a nossa reflexão. Fato é, queridos, fato é que os ensinamentos de Jesus, todas as vezes que ele se punha como rabi para poder falar, para poder ensinar, e quando a gente vai ler o enredo bíblico, a gente vai ver que onde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão com ele. As pessoas tinham sede e gostavam de ouvir aquilo que Jesus estava falando. Alguns por interesses, outros por sede mesmo alimentada dentro do seu próprio coração. E Jesus, diferente de todos os outros mestres que tinham ali naquele período, ele tinha um público diferente. Porque quem que era o público dos rabis, dos escribas? Quem que era o público daqueles ali que ensinavam a palavra de Deus, o Pentateuco, os Salmos, os profetas, para aquele povo? Eram os religiosos. É aqueles lá que tinham lá o carimbinho de melhor aluno, né? Aqueles que tinham uma vivência, né, na sinagoga, que guardavam a palavra, que vinham de uma família. Só que Jesus não, Jesus ele começa a recrutar e ter no meio do público dele um público diferente. Pessoas que eram excluídas pela sociedade, pessoas que ofendiam até mesmo a religião e a postura dos religiosos. E aí, queridos, sobre isso a gente tem que fazer um questionamento sobre nós e sobre a igreja e sobre como a gente vive a nossa fé nos dias presentes. Será que as nossas igrejas continuam causando esse mesmo efeito? Quem que é o público que a gente está alcançando? Para quem que a gente está falando hoje em dia? Quem que são aqueles que são bem-vindos estar nos arraiais eclesiásticos nos dias presentes? Quem são? Porque nós tendemos a atrair pessoas conservadoras, convencionais, moralistas. Normalmente é assim. Normalmente esse é o público da igreja no tempo presente. Tanto que se um grupo, uma tribo, alguém que é diferente da gente, começa a ter sede pela palavra, o que as igrejas fazem hoje em dia? Eles criam igrejas undergrounds. Igrejas que vão trabalhar sobre um determinado público. A igreja dos surfistas, a igreja dos skatistas, a igreja dos roqueiros, a igreja dos rappers, a igreja dos forrozeiros, e assim vai. Tem tanta igreja por aí, gente. Tem tanta igreja por aí. E aí a gente olha e fala assim, pô, graças a Deus que tem aquela igreja lá muitas vezes. Porque a gente não tem a tendência de alargar o nosso coração para poder conviver com o diferente. Pelo contrário, muitas vezes as igrejas tradicionais, históricas, nutrem dentro de si ainda um certo preconceito para essas igrejas. Ah, como que pode louvar a Deus através de um heavy metal? Como que pode louvar a Deus através desse certo ritmo musical? E muitas vezes tem até um certo preconceito. Deixa eles lá quieto no canto deles, que a gente fica quieto aqui no nosso canto. E a gente tem que questionar sobre isso, porque Jesus, ele atraía e ele falava para todos. Para todos. O Tim Keller sobre isso, ele diz algo muito cirúrgico. Ele disse o seguinte: se a pregação de nossos ministros e o serviço de nossos paroquianos não tem o mesmo efeito sobre as pessoas que Jesus tinha, então provavelmente não estamos proclamando a mesma mensagem de Jesus. Se nossas igrejas não causam apelo algum aos irmãos mais novos, provavelmente devem estar repletas de irmãos mais velhos. Aí. É indigesto isso, né?
O segundo ponto eu chamo de a revolta pelo bem do outro. O filho mais velho, ele vindo do campo, ele ouve as músicas e as danças. E aí então, ele vai perguntar para os servos: o que está acontecendo aí nesse fuzuê que eu não estou sabendo? É minha casa, eu moro aí. O que está acontecendo? E aí ele ouve dos servos que o irmão mais novo retornou e que foi readmitido pelo pai. E o que acontece? Acontece que ele fica furioso. Agora é a vez dele desgraçar a vida do pai. Esse pai não tinha sossego, viu? Primeiro o irmão mais novo, depois o irmão mais velho. Músicas e danças, no versículo 25, esses são termos que contribuem para o coro da alegria na parábola e no capítulo 15 como um todo. E queridos, a falta de alegria no coração do filho mais velho o faz estranhar a possibilidade de tal alegria na casa e deixa ele enciumado. É isso que acontece, é que ele fica enciumado. O coração, queridos, sem alegria, ele acha o isolamento mais seguro que os riscos da participação. Tem muita gente que está brigado, está enciumado, está de mal com um, está de mal com o outro, que ele pega, ele vai lá, ele se fecha numa clausura, ele se fecha no individualismo, no quarto dele, na casa dele, e fala: deixei de congregar, não convivo mais com aquele povo. Então ele acha mais seguro viver uma vida isolada do que ele se expor e perdoar e vivenciar a vida comunitária. Isso é muito sério. De modo semelhante, todo arrependimento na casa de Deus, todo arrependimento na casa do Pai, é digno de festa, é digno de celebração. Queridos, e o fato de não conseguir vivenciar a alegria, pode ser um indício do peso da religiosidade presente no nosso coração, que está impregnado no nosso coração. Onde esse muitas vezes cobra o fazer por onde. Ele quer viver uma vida pautando, alicerçando no mérito. O religioso, ele não lida bem com a graça. É mérito o tempo todo. É mérito. Sabe o que é isso? Isso é você estar presente lá na cruz do Calvário, vivenciando o que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vê o bandido se arrependendo. E aí você diz assim: opa, eu conheço esse aí. Esse não. Esse camarada aí não. Eu sei como que ele viveu. Esse não pode. Ao invés de você ter alegria porque o Senhor alcançou mais um e disse que ele estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso, ao invés disso, o que pode permear no coração é a reprovação, é o julgamento. E quem sabe até mesmo a fala: eu achava que esse camarada aí era Deus, viu? Mas pelo que parece, esse Jesus aí não sabe de nada não, porque como que ele vai aceitar um cara desse? Eu conheço a vida dele, eu sei muito bem quem esse cara é. Queridos, a história em pauta, ela revela a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo, sim. Sim. Mas ela também condena com veemência o estilo de vida do irmão mais velho. E é isso que a gente tem que entender. Se a gente olha só um lado dessa parábola e omite ou esquece do outro, a gente está contando somente metade da parábola. Jesus está dizendo que tanto o religioso quanto o descrente, eles estão espiritualmente perdidos. E é isso que ele está contando aqui. Lembra do público presente? Ele está dizendo assim, tanto os fariseus e os escribas, quanto os publicanos e pecadores, eles estão espiritualmente perdidos. O filho mais velho se recusa a participar daquilo que talvez seja o maior banquete, o maior evento público jamais realizado pelo seu pai. O filho mais velho se recusa a ser tomado pela alegria da casa do pai.
ele acha que a sua raiva é justificada. E ao contrário do irmão mais novo, que o texto diz que ele caiu em si, ele não caiu em si, esse não. O irmão mais novo caiu em si, esse não. Contudo, o pai procurava convencê-lo a entrar, é o que diz o versículo 28, e a gente tem que entender o que isso implica. O fato de o senhor da casa, da propriedade, ele ter que sair da festa para estar lá fora, onde aquele lá está chamando a atenção, porque ele perguntou para os servos, então ele está chamando a atenção. Todas as vezes que a gente vê um rebuliço, a gente fica curioso. O que está acontecendo ali? O que é aquela rodinha? Aí de repente sai o dono da festa para poder ir lá e tentar convencer o filho mais velho a entrar nessa festa. O que ele está fazendo ali? Ele está desrespeitando o pai. Ele está sendo desrespeitoso com o pai. Era inadmissível naquele período você falar com o seu pai, ainda mais em público, de maneira desrespeitosa. Então a gente vê até o público mais antigo, que muitas vezes quando ia falar com o pai, com a mãe, se estava perto das pessoas, a gente tem até hoje essa mania de chamar Senhor, de pedir a bênção, de ter toda essa maneira respeitosa com esses. Isso vem de longa data. E se você observar as falas do jeito que está ali, ele está sendo muito desrespeitoso com o pai, está cheio de razão, de peitão estufado. Então isso foi gritante, isso foi um desrespeito muito grande. E o que o pai está dizendo ali, falando para ele entrar nessa festa, ele está dizendo assim: olha, assim como eu recebi o teu irmão mais novo, eu te recebo também, mesmo você sendo desrespeitoso comigo. Assim como eu amo o seu irmão mais novo, eu amo você também. Vem aqui ter esse tempo com a gente, vem se alegrar. Queridos, pessoas que agem como o irmão mais velho, têm uma tendência a se irar com circunstâncias da vida. Pessoas que agem como o irmão mais velho, guardam rancor por mais tempo e com mais amargor. Sim, as pessoas que guardam mais rancor, têm muito do irmão mais velho presente em si. Tem gente que é impiedoso com o outro. Ele, na cabeça dele, acha que não erra com ninguém. Só que ele é mais rigoroso do que Deus. Porque ele diz muitas vezes: ó, você errou comigo, acabou. Eu risquei do meu calendário, eu risquei da minha agenda. Eu não quero mais. Eu não convivo mais com essa pessoa. Se a pessoa erra com ele, vai pedir perdão para ele, vai pedir desculpa para ele. Às vezes ele até perdoa. Só que ele vem para dar um sermão junto. Ó, presta bem atenção no que eu vou te dizer. É a última vez, hein? Se você fizer isso mais uma vez comigo, esquece, você vai morrer para mim. Queridos, essa é a síndrome de irmão mais velho. Sim. Pessoas que são como o irmão mais velho desdenham de outras raças, desdenham de outras religiões e que seguem estilos de vida diferentes, consideram a vida uma labuta sem alegria, opressora, têm pouca intimidade e se sentem pouca alegria na vida de oração. Às vezes ele até ora, só que ele não tem prazer e deleite na oração. Não, a oração para ele é mais para tentar colocar Deus na parede. É mais para se um dia faltar alguma coisa, ele poder chegar diante de Deus e falar assim: ó Senhor, pô, eu estou indo para a igreja, eu busco ao Senhor, eu estou sempre no culto de oração, eu faço jejum, eu ajudo no ministério, e como que minha vida está desse jeito? Ele quer colocar Deus na parede, ele quer, na verdade, controlar todo o ambiente. Essas são a síndrome dos irmãos mais velhos. Além disso, ainda tem uma insegurança que torna excessivamente sensíveis à crítica e à rejeição, apesar de permanecerem ríspidos e impiedosos na condenação alheia. Então são aqueles que muitas vezes, quando brigam com Deus, ele acha erro em todo mundo. Ele acha erro em toda a igreja. Ele acha erro em qualquer grupo. É muito crítico. Não aceita nada. Ele está a tempo de cancelar qualquer um que pisar fora do quadrado.
porque eu estou brigado com Deus, porque as coisas não estão dentro daquilo que eu acho que deveria estar. Aí então ele não desculpa ninguém, ele cancela todo mundo. Ele vive muitas vezes pulando de galho em galho, não para em igreja nenhuma. Por quê? Porque ele não se submete a nenhum grupo. Ele não se submete à disciplina de uma igreja local. Ele não se submete a alguém que numa situação precisa exortar e chamar a atenção dele. Não, de maneira nenhuma. Ao longo desses anos, pastoreando aqui a igreja local, eu já vivi muito dessa disciplina. Eu já vi muito isso acontecer. Eu já recebi uma vez uma família e o homem em específico, ele disse há muitos anos atrás, até para vocês não ficar tentando quem é, porque eu não gosto disso. Mas ele disse assim: pastor, hoje está tudo certo, mas se precisar puxar minha orelha, se precisar chamar a minha atenção, pode chamar. Na primeira vez que eu chamei a atenção dele, ele se despediu da igreja por um e-mail. Na primeira vez. E não foi, queridos, de maneira ríspida, porque quem me conhece sabe que eu não sou assim. Foi com amor. Mas tem gente que não aceita de maneira nenhuma que alguém fale que ele está errado. Tem gente que é assim. Eu lembro-me, queridos, pensando sobre isso, sobre aquela parábola do fariseu e do publicano, que está registrada em Lucas 18, do versículo 9 a 14. A gente não vai ler ela não, fica aí como uma leitura complementar, mas nessa parábola vai dizer que lá dentro do templo está reunido um publicano e um fariseu. E vai dizer que o publicano ele tem uma postura muito humilde, ele não ousa nem levantar o olho, ele está de cabeça baixada, muito humilde, pedindo misericórdia para Deus. Enquanto o fariseu vai falar que ele está de peitão estufado. E ele, até mesmo nas falas que Jesus conta ali, ele está dizendo assim para Deus: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano aí não, hein? Eu pago o dízimo de tudo, eu faço isso, eu jejuo, eu oro. E é muito cirúrgico a palavra de Jesus, que ele vai dizer que o fariseu está orando de si para si mesmo. Olha que coisa maluca. Assim é todas as vezes que nós vivemos uma vida de religiosidade. A gente está vivendo essa vida é de si para si mesmo. A gente está orando de si para si mesmo. A gente está cantando de si para si mesmo. O Deus não é Ele, somos nós. O nosso português, ele nos permite algo. Se a gente coloca essa palavra Deus e se a gente riscar a primeira e a última letrinha dessa palavra Deus, o que sobra é eu. E muitas vezes é assim para o religioso. O Deus dele, ele enxerga diante do espelho, é ele mesmo. É a moral dele, é aquilo que ele acha que é certo, é aquilo que ele constrói de entendimento a partir das escrituras. Não, ele vai para um culto, mas ele chega com uma cartelinha de bingo premiada, que ele só quer ouvir cantar os números para poder riscar, porque se você cantar um número que é diferente daquele que ele tem, errado está você, porque a cartela premiada está na mão dele. Esse é o religioso, amados. Esse é o religioso. A história é para o irmão mais velho um convite para o perdão, para a reconciliação. Mas ao invés disso, ele compete com o irmão. Ele busca ter o pai somente para ele, ou melhor, fazer a sua, aguardando o pai partir, para então seguir na sua própria justiça. Ele não consegue se deparar com um retrato da graça presente. Não, graça para ele não existe, não tem graça, não existe graça. Se você quer uma coisa que deixa o religioso, aquele que vive a religiosidade, furioso, é a graça de Deus. Não, graça não existe para ele. E assim ele fica do lado de fora. Ele está publicamente demonstrando que não aprova as ações do pai dele. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte:
A ira do irmão mais velho, ao ver a festa do pródigo, revela a sua falta de compaixão. O irmão mais velho não amava o pai nem o irmão, apenas a si mesmo. Eita! Queridos, nos diálogos presentes no trecho final da parábola, o servo disse para o irmão mais velho o seguinte: o seu irmão voltou. Perceba essa troca assim, de palavras aqui. Mas não é assim que ele pensa, porque ele vai dizer para o pai dele assim, ó, esse teu filho. É assim que ele se refere com o irmão dele. Esse teu filho, ou seja, não é meu irmão não, tá? Esse teu filho. É assim que ele se refere ao irmão na fúria. Mas o pai vai lá e vai repetir para ele novamente na conversa, esse teu irmão. Ou seja, nada do que ele fez, do que ele viesse a fazer, mudaria essa verdade. É irmão e ponto. É irmão e ponto. Tem muita gente que às vezes até fala numa briga diante da família, com o irmão, parou de falar, fala assim, ó, já era, você morreu para mim. Isso não existe. É irmão e ponto. É irmão e ponto. Perdão, reconciliação é o que se esperava dele. Ele, ao invés do irmão mais novo, que ficou, né? Ele ficou, o irmão partiu, ele ficou. Mas junto o que ele acumulou, sabe o que foi? Ressentimento. Um poço de ressentimento. Foi isso que aconteceu com ele. Queridos, aproveitando. Quem é o irmão que você está precisando perdoar ou pedir perdão? Quem é? Às vezes pode ser o de sangue mesmo. Mas às vezes pode ser um da fé. Quem é o irmão que você está precisando se reconciliar? Existe porventura acúmulo de ressentimento no seu coração? Quem é aquele que se você for orar, você vai falar assim para Deus, ó, esse teu filho aí, ó. Você não vai nem chamar de meu irmão. Queridos, dê essa alegria para o nosso Deus e Pai. Busque paz e reconciliação. Permita que o perdão lave o seu coração. Contudo, queridos, entenda uma coisa, tá? É impossível perdoar alguém quando você se sente superior a essa pessoa. Se você perdoa alguém, mas se sentindo superior, é só teatro que você está fazendo. É impossível perdoar alguém quando você se sente superior a essa pessoa. O terceiro e último ponto, a fantasia da religiosidade. Bom, na parábola, a conciliação do pai não abranda o filho mais velho. Pelo que parece, até endurece ele ainda mais, né? Você já viu isso? Quando você está brigado com alguém, alguém vai conversar com você e começa a falar bem da outra pessoa? Aí você fala, ó, não faz eu brigar com você também não, hein? Não é assim? Assim como o filho mais novo, que ele ensaiou e depois ele pronunciou o discurso, a gente viu isso. Pai, pequei ao Senhor e diante de ti, já não sou mais digno de ser recebido como um filho teu, trata-me como um dos teus servos. Então ele ensaiou um discurso, no texto a gente vê isso. Ele ensaiou e depois ele vai lá e repete para o pai dele igualzinho, né? Então, esse filho mais velho parece que ele também tem uma fala ensaiada. Como já estivesse presente no coração dele há muito tempo. E qual que é a fala dele ensaiada? É a sua queixa. Versículo 29. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Essa é a fala que está ensaiada lá. Ele ensaiou essa fala tantas vezes, ele acumulou tanto isso no coração, que saiu assim. E diferente da fala do filho mais novo, que é permeada de arrependimento, essa fala do filho mais velho, a gente enxerga aqui o mérito. O filho mais novo, ele está falando, pai, eu pequei contra Deus diante do Senhor.
arrependimento. Essa não. Pai, tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento. Olha só o mérito aí presente. O filho mais velho não perde o amor do pai apesar da sua bondade, mas por causa dela. É diferente. Queridos, não são os pecados que criam a barreira entre ele e o pai, mas é o orgulho que ele sente no seu histórico moral. É aqui que cria a barreira. Não são as transgressões, mas é a sua retidão que impede ele de partilhar desse banquete. Ele mostra que a sua obediência ao pai nada mais é do que mero dever. Ele não tinha alegria nessa obediência. Percebe o peso? Na casa de Deus muitas vezes tem pessoas assim. Eles ajudam, eles estão no ministério, mas todas as vezes que vai falar é uma fala cansada. Ah, não tem ninguém para ajudar, é só eu aqui. Ah, mas puxa vida, não aparece pessoas para poder abrandar esse serviço, para ficar mais leve. Eu estou aqui todas as vezes. E tem muita gente que às vezes age desse jeito na casa de Deus. Cadê a alegria? Cadê o prazer? Cadê a paz? Não, está pesado. Eu estou carregando, não é só a cruz não, Jesus está nela junto. Está pesado demais. Eu estou carregando, não é só a cruz não, e não é só Jesus, a igreja está junto, a igreja é pesada. Esse povo que não ajuda, esse povo que não faz nada, isso é muito pesado. Não há alegria nem amor na obediência. Irmão mais velho vive uma vida correta, mas por causa do medo. Não é por alegria e amor. Tem muita gente dentro da igreja dizendo que está servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Não é por amor a Deus. Eu lembro lá na década de 90, para os anos 2000, quando começou aqueles filmes apocalípticos. Deixados para trás. Meu Deus, como lotou as igrejas. Povo tudo com medo de abraçar o capiroto. Os jovens, muitas vezes, os líderes de jovens, até da igreja que eu vim, eles percebiam que os jovens estavam tudo meio, um para lá, um para cá, não está vindo para a igreja. Aí falava lá, tela crente, vamos lá para a tela crente, ver o que vai passar lá, deixados para trás. No domingo a igreja estava cheia, todos os jovens estavam na igreja, reconciliação, não era assim, reconciliação, tanto de gente chegando, e por quê? Por amor a Deus? Não, por medo de ir para o inferno. Medo de ir para o inferno. Irmãos mais velhos têm a capacidade de fazer o bem para os outros, mas não pelo prazer da ação em si. Nem pelas pessoas Não é para o deleite de Deus. Não. Eles estão alimentando os famintos, eles estão vestindo aqueles que precisam de roupa, mas no final das contas mesmos, eles estão alimentando a si mesmos. Eles estão vestindo a sua própria religiosidade. É isso que eles estão fazendo para si. Debaixo do aparente altruísmo se esconde muitas vezes um enorme egoísmo. Um enorme egoísmo. Tem muita gente que só vai fazer o bem se tiver plateia. Se tiver alguém para poder falar, uau, puxa vida, nossa, como que você é piedoso, você é diferente. Até porque o dia que faltar um reconhecimento como esse, ele para de fazer, ele para de ajudar. Cadê a câmera para chegar? Bate a foto aí. Agora deixa eu dar, porque agora tem a plateia. Vai postar lá nas redes sociais. Porque se postar nas redes sociais e eu não aparecer na foto, aí eu paro de fazer. Eu vou fazer para quê? Não, eu paro de fazer. O C.S. Lewis, ele disse o seguinte: enquanto o filho mais novo se perdeu na libertinagem, o mais velho se perdeu na sua própria retidão.
No final, ambos buscavam apenas o que o pai poderia oferecer, mas sem um relacionamento real com ele. O filho mais velho, ele tem uma oportunidade de verdadeiramente agradar ao pai se ele participasse do banquete. Mas a sua recusa arrogante mostra que a felicidade do pai jamais foi o seu real objetivo. A sua felicidade é quando ela está alinhada com a minha. Tem muita gente que vive a fé desse jeito. Quando aquilo que Deus quer para a gente é aquilo que a gente também quer, beleza, Deus, estamos juntos. A partir do momento que Deus quer algo diferente do que aquilo que a gente quer, não, eu nunca quis a sua felicidade, o que eu quero mesmo é a minha. A minha. E mais, na queixa do filho mais velho que ele está pleiteando um cabrito, porque está falando do bezerro gordo, mas ele está falando, pô, você matou o bezerro gordo era só para ocasiões muito especiais. Aí ele está chegando aqui para o pai, pô, nem um cabritinho você me deu, cara, para poder fazer uma festa com os meus amigos. Observe o que ele está falando aqui nas entrelinhas. Você viu o pai aqui presente nessa celebração? Não, a festa é com os amigos. O pai não está presente. Ele não quer celebrar uma festa, matar o cabritinho para poder estar junto com o pai e os amigos. Não, é com os amigos. Ou seja, o pai, ele é o meio, não o fim. Contudo, para o pai, eles trabalhavam como parceiros. Porque tudo pertencia à família. E é isso que ele escuta do pai. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. E assim como o pai enxergava a situação. Queridos, essa história retrata que eles moravam juntos, eles dividiam o mesmo espaço, mas o pai não o conhecia. Não, porque esse filho, ele não externava para o pai os seus desejos, as suas vontades. Ele vivia o peso dos mandamentos, da lei, da obediência, da aparência, da superioridade moral. Contudo, ele não tinha graça no seu relacionamento com o pai. A sua queixa ao pai, ela é fundamentada no mérito, não na graça. E assim, o amante das meretrizes, como ele mesmo diz acerca do irmão dele, ele é salvo. Mas o homem da retidão moral continua perdido. E se o irmão mais novo gastou a sua parte, porque não foi isso que aconteceu, o irmão mais velho, ele ouve do pai, tudo que eu tenho é... Logo tem um impostor entre nós, pai. Percebe? Você está dividindo o que é nosso com ele. Querido, como que você se sentiria no lugar dele? Seja muito sincero. Não dê uma resposta religiosa. Dê a resposta do seu coração mesmo. Tenta se colocar na pele desse aí. Como que você ia sentir? O camarada saiu, pediu a parte dele, gastou e torrou tudo. Papai voltou e recebeu e falou, vem, eu te recebo. Queridos, era necessário, além do perdão e da reconciliação, que eu já disse anteriormente, que ele exercesse graça para com seu irmão. Somente assim, esse perdão poderia ser verdadeiro. Mas como esperar de graça de quem vive o mérito? Você tem exercido graça junto aos seus irmãos? Ou é o mérito que fundamenta os seus relacionamentos? Porque pode ser que a gente viva na base do mérito. Ah, eu vou ser amigo desse, porque esse aqui ele está se esforçando. Ó. Ah, esse aqui já era. Aí pega até aquelas frasinhas de efeito, né? Não, eu só vou dar tempo e ter tempo com quem gasta tempo comigo também. Né? Não, eu só vou amar quem me ama. Eu só vou gostar quem gosta de mim. Bonitinho. Falinha de irmão mais velho. Parabéns para você.
se é o seu caso. Tem um ditado popular que diz: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Sim, isso em parte é verdadeiro. Em parte. A gente tem sim uma tendência de tomar forma do local e das pessoas que nós convivemos, mas nem sempre é assim. Jesus, ele deixou bem claro em outro momento que o joio e o trigo, eles estavam juntos, eles cresciam juntos. E aí ele disse assim para a gente, não vai tirar o joio não, porque corre o risco de você tirar o trigo. E ele não estava falando ali de joio literalmente, de trigo literalmente, ele estava falando da comunidade dos fiéis, daqueles que são e aqueles que aparentemente são. Isso está lá em Mateus 13. Bom, o que eu quero dizer com isso? Não é o fato de estar na casa com o Pai que nos faz necessariamente parecidos com o Pai. Não é o fato de estar na casa com o Pai que quer dizer que há um desfrute de relacionamento com o Pai. E essa parábola nos ensina que a distância relacional é muito mais prejudicial que a distância geográfica. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal. No Antigo Testamento, uma expressão que é muito comum para poder apresentar quem Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tanto que quando ele vai se apresentar para Moisés, lá em Êxodo 3,6, é assim que ele se apresenta para ele, e depois também passa a ser o Deus de Moisés. O que eu quero dizer com isso? Ninguém é salvo por participar de cultos. Ninguém é salvo por estar nas atividades da igreja. Ninguém é salvo nem por ser membro da igreja. Não é isso que garante a minha salvação. Não. Ninguém é salvo de carona com o pai, com a mãe, a fé da mãe, a fé dos avós. Não. É por meio de Cristo, e somente de Cristo, tendo Ele como Deus, como nosso Deus pessoal. É somente assim. Ele pode ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do André, mas se ele não for do José, do Antônio, da Maria, da Antônia, da Toninha, da Aparecida, ele tem que ser o seu Deus pessoal. Você pode admirar a fé dos seus pais, mas se você não se arrepender e ter um encontro pessoal com Deus, corre o risco de você estar dentro da casa do Pai e perdido. O perigo de estar junto com o trigo, ter a aparência de trigo, mas não ser trigo. Essa história, ela revela, sobretudo, o total egocentrismo de quem resmunga. O irmão mais velho mostra em o seu mau humor que ele não tinha, na verdade, mais respeito pelo pai do que o irmão mais novo. Não. Ele não tinha. E assim, Jesus nos apresenta aqui uma mensagem surpreendente. A obediência zelosa à lei de Deus, ela pode se servir como meio de rebeldia contra Deus. Olha que coisa! Parece, mas não é. Os irmãos mais velhos obedecem a Deus apenas para atingir objetivos. Não obedecem a Deus para conseguir chegar ao próprio Deus. Não, não é esse o objetivo. Esse não é o alvo. Jesus contando essa parábola, certamente os ouvintes eles ficaram esperando o desfecho dessa história. Pensa, eu também estaria. Você está contando uma história. Quando a gente começa a ouvir uma história, a gente entra lá na história, o que você fica aguardando? Fim da história. Será que a família finalmente vai se reunir novamente? Será que eles vão retornar à unidade, ao amor? Será que os irmãos vão se reconciliar? Conseguirá o filho mais velho ser amolecido pela conversa com o pai, reconciliando-se com o pai também? Porque a postura dele de não entrar estava desonrando o pai. E aí então, exatamente quando todos estão esperando, passando pela cabeça, esses fins, esses porquês, essas perguntas, esses pontos de interrogação, a história termina. Mas por que Jesus termina a história e não nos conta o que aconteceu?
é porque parte da história dizia sobre os fariseus, sobre os verdadeiros irmãos mais velhos. E assim, por não ter um fim essa história, eu e você, vivenciando essa cena, nós é que damos o final para essa história. Mas esse final ele muda de pessoa para pessoa, de situação para situação. Ficamos furiosos não só com o final da festa. Curiosos. Nós ficamos curiosos não só com o final da festa, né? Porque a gente fica falando, será que entrou? Será que não entrou? Mas a gente fica curioso além também. Será que nos próximos dias, como que aconteceu aí com essa família? O que aconteceu depois? Será que aquele que voltou mesmo? Ou será que ele voltou para desonrar ainda mais o pai? Queridos, quando nós refletimos em uma história como essa e nós ficamos intrigados, é porque nós devemos refletir onde que a gente se encaixa nessa história. E assim, nós podemos aprender mais de nós mesmos, mas também nós podemos aprender mais de Deus. Quando a gente fica intrigado com uma história, quando ela pega na gente, é que a gente tem que refletir, peraí, quem que eu sou nessa parada aí? Quem que é você nessa história? Quem somos nós? O evangelho ele não justifica nem aquele que vai, nem aquele que fica, como uma postura correta. Segundo as escrituras, todos estão errados. A Bíblia vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. Mas acontece que todos também são amados e são convidados a se arrepender e viver uma vida para a glória de Deus. As pessoas que confessam não serem especialmente boas, elas se movem em direção a Deus. Porque o pré-requisito para receber a graça de Deus é reconhecer a falta dela. Mas as pessoas que pensam estar muito bem, obrigado, elas se distanciam cada vez mais de Deus. Para encerrar, dizem que um jornal publicou uma pergunta. E a pergunta foi: o que está de errado com o mundo? Aí um escritor que é muito conhecido, ele enviou uma breve carta para o jornal em resposta. Queridos senhores, eu estou, sinceramente, G.K. Chesterton. Essa é a atitude de alguém que compreendeu a mensagem de Jesus. O que há de errado com o mundo? Eu estou. Eu sou o errado. Enquanto você fica achando o erro nos outros e não enxerga em si mesmo, você não compreendeu a mensagem de Jesus. Jesus ele resume o seu ministério como uma operação de resgate. Em Lucas 19:10 ele vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Onde você se encontra nessa história hoje? O Pai aguarda a sua oração nesse momento, então fale com Ele, feche seus olhos.